Olá, meus amados irmãos. Estamos aqui para uma edição especial do Som de Graça, Som da Graça do Senhor. Nós vamos investir um tempo viajando junto com Moisés. Moisés, o grande Moisés, que liderou o êxodo do povo de Israel, dos filhos de Israel, dos descendentes de Abraão. E a gente vai trabalhar a partir da experiência do irmão André, né? Missionário, ele que pôde ser usado de forma tremenda e maravilhosa no campo missionário, percebendo na sua própria vida o que é lidar com Deus dos impossíveis, e juntos vamos apreciar a história de Moisés, tirando lições para a nossa vida. Nós estamos nesse discipulado bíblico, na nossa comunidade de fé, estudando toda a Bíblia, aprendendo a estudar toda a Bíblia, livro por livro, e começamos em Gênesis, né, vendo a Gênesis da humanidade e do povo de Deus e do plano de redenção do nosso Deus. E agora nós estamos no livro de Êxodo, iniciando o livro de Êxodo, e o grande personagem do Pentateuco é Moisés, né? E agora, dentro do livro de Êxodo, nós vamos acompanhá-lo e vamos aprender com ele, muito mais do que as informações técnicas, o conhecimento que a gente vai adquirir e vem adquirindo, né? Em relação à geografia, em relação à história, em relação à arqueologia, em relação ao contexto sociocultural da ambiência do Pentateuco. Nós queremos extrair lições para a nossa vida, questões práticas para a nossa vida. E Moisés vai ser um grande personagem nesse sentido, para que a gente possa aprender como podemos ser usados pelo nosso Deus. A história de Israel depende de um só homem, e portanto nós vamos aproveitar o livro de Êxodo para pensar sobre essa possibilidade de termos um relacionamento face a face com Deus. Não teria havido Israel, aliança ou não aliança, sem Moisés. Sua fé, sua determinação, sua coragem e, mais importante, suas orações fizeram toda a diferença. No processo, ele chegou a conhecer a Deus mais intimamente do que qualquer outra pessoa do Antigo Testamento. A determinação de Moisés é surpreendente. Ele era tão responsável por interceder pelos hebreus que jejuou por 40 dias, não uma, mas 2 vezes, sem interrupção entre os 2 períodos. Isso quase o matou, mas ele não se importava. Ele pagaria qualquer preço para alcançar a salvação do seu povo. É por isso que o autor da Epístola aos Hebreus pôde dizer que Moisés pensou que era melhor sofrer por amor a Cristo do que possuir os tesouros do Egito. Hebreus 11, 26. Moisés não viu a Cristo, mas contemplava pelo Espírito Santo nosso Salvador. Jesus mesmo insistiu com os líderes religiosos judeus que Moisés escrevera sobre ele. Jesus disse: "Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, não crerão no que eu digo." Jesus em João capítulo 5. Se Jesus exalta Moisés para nossa edificação, faríamos bem em examinar sua vida. Concorda comigo? Nós nunca realmente compreenderemos quem é Cristo, se não levarmos a palavra de Cristo a sério. Jesus disse que, se queremos segui-lo, devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. De alguma forma, Moisés aprendeu essa verdade e vivia de maneira mais dramática possível. Ele estava tão comprometido com Deus e tão identificado com seu povo que alinhou sua própria vida, até mesmo seu destino eterno, a essa visão. Se você quer de verdade experimentar uma vida vitoriosa e sobrenatural, Moisés é um modelo ideal. Claro que você provavelmente poderá achar que não é possível viver de acordo com o exemplo de Moisés, mas não tenha tanta certeza. Deus gosta de colocar as pessoas em situações impossíveis. Quanto maior o desafio, mais nós vemos seu envolvimento
e mais aprendemos como ele é. Você já pensou que o destino de pessoas pode depender de uma única escolha que você faça? Moisés não tinha ideia de que apenas um momento impulsivo, quando ele disse sim para os hebreus, lhe custaria 40 anos de solidão no deserto cuidando de ovelhas. No entanto, por causa de uma decisão de Moisés, Deus deu a ele uma atribuição absolutamente absurda, humanamente falando. E então Deus proveu todos os recursos necessários para que Moisés realizasse a missão. Pense, por um momento, sobre as pessoas perdidas no mundo de hoje. Por exemplo, considere 1,5 bilhão de muçulmanos. O destino deles pode estar em nossas mãos. Não digo isso com a intenção de estabelecer um senso de culpa em você ou em mim. Digo isso para nos fazer pensar. Nós temos de pensar e orar sobre isso e escolher dispor nossa vida para responder ao chamado de Deus. Você verá que ele gosta de distribuir tarefas impossíveis a pessoas cujo coração se volta para ele. Deus não facilitará para você. Ele quer usar você para salvar as pessoas. Moisés lhe mostrará como isso funciona. Quando Moisés escolheu identificar-se com o povo de Deus, ele sacrificou sua família, seu conforto e sua riqueza. Por 40 anos, pareceu ser uma decisão estúpida, uma vida desperdiçada, mas não foi. Moisés não sabia, mas ele estava na escola. É um processo. Ele estava sendo preparado para um trabalho único. Você já pensou que Deus pode estar preparando você para uma missão única? Que você nunca poderá cumprir, a menos que ele esteja totalmente no comando? Muitos têm escrito sobre Moisés e relatado sua vida com muitos detalhes. Em vez disso, nossa proposta aqui é nos concentrarmos sobre o porquê de Moisés ter sido tão radical. Veremos como ele pôde ser um instrumento de Deus para salvar 3 milhões de pessoas e saberemos como seguir seu exemplo. Uma nota importante antes da gente começar. No final de cada devocional, de cada dia que nós apresentarmos o som de graça, você vai ter diante de você 2 perguntas rotuladas para pensar. E a gente quer sugerir que você mantenha um registro escrito de suas respostas. Afinal, não teríamos conhecido qualquer uma dessas grandes histórias sobre Moisés se ele não tivesse mantido um diário. Concorda comigo? Escreva as suas reflexões, porque isso irá ajudá-lo a olhar para trás e ver o que Deus está lhe ensinando. E um dia, você nunca sabe o que isso pode significar para os outros, ou em sua família, ou os que estão de fora. Moisés mostra um poder que é desesperadamente necessário hoje. Acredite ou não, você pode ter esse mesmo poder. Coloque-se nas mãos do Senhor. Não sairá barato. Ele exigirá. Fique tranquilo. Vamos aprender com Moisés. Vamos descansar no Senhor. Vamos crer que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés é o mesmo Deus hoje que usou aquelas pessoas antes e pode usar você hoje. Você vem comigo? Vamos iniciar essa jornada? Vamos continuar nessa grande caminhada aprendendo com Moisés? Eu espero que sim. Deus te abençoe. Um grande abraço pastoral. Amanhã nós vamos estar apreciando a possibilidade de conhecermos o Senhor. E a primeira parada, vamos dizer, a primeira estação que nós vamos passar é a questão do nascimento milagroso de Moisés. Uma fé que desafia. Um grande abraço.